Boa noite. Hoje, dia 6 de abril de 2025. Momento. Muito bem. Na semana passada, a gente estava trabalhando o texto Despertar, né? Quando surgiu, bem no final da aula, um pedaço do texto. Tá? Pronto. Então, a gente estava trabalhando o texto Desperte, do Joel Goldsmith, quando, no final da aula, apareceu um trecho que não estava na apostila, que veio de uma apostila velha, e ficou sem esclarecimento. Então, eu trouxe o texto para poder responder. Né? Tudo que vocês me perguntam, eu respondo. Então, eu vou primeiro ler o texto, depois vou fazer um comentário. Por que que eu tirei o texto? Pronto? Então, vamos lá. Primeiro, a leitura do trecho. Aqui, pronto. Dos reinos mais altos da consciência, o passado é visível, assim como o presente e o futuro, mas não como leitura da sorte. Você pode, ele está dizendo que é possível ver o passado, o presente e o futuro. Você pode voltar aos profetas na Bíblia e ver como eles sabiam o que estava por vir e o que poderia ter sido feito para evitar que o mal acontecesse. Mas os males aconteceram. Por quê? Porque ninguém pode acreditar no que não pode compreender. E é por isso que você perde muitos companheiros no caminho espiritual. Eu não compartilhei, né? Deixa eu compartilhar aqui primeiro, e aí eu até repito. Dos reinos mais altos da consciência, o passado é visível, assim como o presente e o futuro, mas não como leitura da sorte. Você pode voltar aos profetas na Bíblia e ver como eles sabiam o que estava por vir e que poderia ter sido feito para evitar que o mal acontecesse. Mas os males aconteceram. Por quê? Porque ninguém pode acreditar no que não pode compreender. E é por isso que você perde muitos companheiros no caminho espiritual. Pronto, agora eu vou explicar. Só que, primeiro, eu tenho que. Eu me sinto constrangido a explicar por que é que eu tirei o texto. Por quê? Porque que os mais novos chegam e devem estar pensando assim: poxa, por que na minha apostila não tem isso? Por que está faltando pedaço? E na verdade não está faltando pedaço. Então, é uma coisa que eu preciso explicar para os mais novos, porque os mais velhos sabem. Toda vez o curso repetiu apostila 1, meditação contemplativa, não é uma repetição, é uma nova edição. Eu não sou o mestre supremo do conhecimento. Eu vou me aperfeiçoando, eu vou caminhando, eu vou pesquisando, eu vou aprendendo com os próprios comentários das aulas. Por exemplo, o Evangelho de João, a apostila agora tem todos aqueles textos de bilocação que não tinham. Hoje eu escrevi um texto em resposta a Iris Elton, porque ele falou só no fim da aula. Tá? Então vai aumentando, vai crescendo a partir da própria participação das pessoas. Então nunca é uma repetição, uma nova edição. Eu forneço a apostila. Tá? Bom, você pode acompanhar com a apostila velha? Claro que pode. Mas vai dar problemas. Problema de numeração. Está com a apostila velha. Eu forneci a nova a tempo. Então, eu sinceramente acho que não é da minha responsabilidade isso. Tá? Bem, então, por que é que eu tirei o texto?
porque eu acho ele muito ruim. Eu acho ele assim absurdamente equivocado. E eu não queria, em aula, ficar criticando, metendo pau no Joel Goldsmith, o que seria deselegante ou pouco produtivo. Mas como a dúvida surgiu, então agora eu vou dizer por que eu acho o texto muito ruim. Mas é muito mesmo. Isso é o Joel humano falando. Nem Paulo conseguia falar inspirado pelo Espírito Santo o tempo todo, tá? Então isso aqui é uma bela de uma escorregada. Vamos lá. Dos reinos mais altos da consciência, o passado é visível, assim como o presente e o futuro. Grandíssimo absurdo. O passado não é visível porque o passado sequer existe. Se você acessar o passado, você está acessando memória. Memória pessoal, memória coletiva, memória de inconsciente coletivo, memória de registros akáshicos, se é que isso existe, e assim por diante. Tá? É memória. Não existe algo concreto chamado passado que possa ser visto e acessado. Da mesma maneira, ele diz que de um plano mais alto de consciência pode-se ver o futuro. Não se pode ver o futuro porque o futuro não foi construído. E pior do que isso, num nível elevado de consciência, o tempo não existe. Porque eu já disse para vocês que o tempo depende da encarnação no planeta Terra para que essa consciência veja o planeta rodar em torno de si mesmo e rodar em torno do Sol, né? Para ele ter uma noção de tempo, que é absolutamente relativa e ilusória. Então não se trata disso. Bom, eu nem comecei. Vou dar a voz para Eliselto, mas eu nem comecei. Pode falar, Eliselto. Vamos lá. Jean, eu achei o texto bom. Eu não, Tá. eu gostei. Só que ele é difícil de interpretar e até Tá. mesmo de explicar, Então, né? deixa eu explicar, depois você dá a sua versão. Beleza. Por que você gostou? Eu vou dizer por que eu não gostei e tirei do curso. Voltou Sim. contra a minha vontade, mas tudo bem, vamos lá. Então, eu estava dizendo que a noção do tempo é totalmente ilusória e depende totalmente da vida carnal, depende de estar encarnado, e encarnado especificamente no planeta Terra, para que haja referenciais como o Sol e a rotação da Terra, para que haja dia, noite, manhã, horas. Então é uma questão totalmente ilusória, tá? Passado não existe a memória, futuro não foi construído, mesmo no mundo material. Agora ele diz assim: você pode voltar aos profetas da Bíblia e ver como eles sabiam o que estava por vir. Mentira. Não era, nem nunca foi essa a função de um profeta. Tá? Profetas eram escolhidos para levar a palavra de Deus. Invariavelmente era sempre a mesma coisa. Ele chegava nas cidades ou nos governantes e falava assim: se vocês não se arrependerem, vocês vão se ferrar. Essa era a função do profeta. Não era prever o futuro, nunca foi. Foi levar a palavra de Deus. Há uma questão de apontar profecia que é sempre a mesma, é a vinda do Messias. Na missa, se tem uma leitura do Velho Testamento, em primeiro lugar, esses profetas, Isaías, Zacarias, etc., Jeremias, e o que eles têm de importante? Eles apontam para o Messias. Aí vocês vão dizer, mas é uma previsão do futuro que o Messias vai vir. Não. A vinda do Messias é um evento divino fora da linha do tempo. Exatamente por isso ninguém sabia quando ia acontecer. Porque no mundo humano, num ponto de vista humano, no fluxo do tempo, isso não podia ser aferido, então ninguém sabia. Tá? Mas não que fosse um evento no tempo, é porque é um evento divino, fora do tempo. Um evento universal. Então, não era essa a função dos profetas. Por outro lado, se os profetas falassem assim,
Ah, este reino vai cair, esse tirano vai cair. Eu mesmo posso fazer essas profecias, baseado única e exclusivamente na lei de impermanência. Todos os reinos vão cair. Todos os reinos vão cair. Mas normalmente os profetas faziam mesmo eram advertências, né, em nome de Deus. Então, isso não é verdade. Tá? Depois, no final, já acho ruim o suficiente, ele ainda diz assim, por quê? Porque ninguém pode acreditar no que não pode compreender. Ora, o cristianismo está pregando justamente uma outra via que não é a compreensão racional, que é o caminho da fé. Então, ele dizia que ninguém pode compreender o que não pode, ninguém pode, como é que é? Ninguém pode acreditar no que não pode compreender, é totalmente falso, porque a proposta do cristianismo como um todo é o caminho da fé. E Jesus fala para Tomé, que queria ver as feridas, ele diz: felizes aqueles que creem sem ter visto. Então, eu acho que não há dúvida sobre isso. Por outro lado, ele diz que é por isso que você perde muitos companheiros no caminho espiritual. Sim, nós perdemos muitos companheiros no caminho espiritual, mas porque ninguém pode acreditar no que pode compreender? Não. Nós perdemos amigos no caminho espiritual por causa do apego. Eles não querem se desapegar do mundo material. Então eles viram para a gente e chamam a gente de ingênuo, tolo, trouxa. E realmente eles não conseguem entender. Mas não porque eles não conseguem acreditar. Eles não conseguem entender nem acreditar porque é por causa do apego. Nós tivemos aulas especiais sobre o desapego para falar disso. Tá? Então é por causa do apego que eles não conseguem aceitar e acreditar. Então, ele termina de uma maneira desastrosa, dizendo que ninguém acredita porque não pode compreender. Se fosse assim, o cristianismo não existiria. O caminho do Cristo é justamente para suprir a nossa deficiência. Eu falei, bem, tudo bem, o Cristo, mas eu não consigo me iluminar. Você crê nisso? Essa é a proposta do Cristo. Então, a proposta do Cristo é uma conversão espiritual, que não se baseia na compreensão racional humana. Transcende e muito a compreensão racional humana. Então, transcende o fluxo do tempo. Vou repetir, o tempo é totalmente ilusório, totalmente, não tem restrições. É o que nós temos estudado esses anos todos. Agora, porém, aí você vai dizer assim, vou dar um exemplo. Há uns anos atrás morreu todo um conjuntinho aí que eu não gostava muito não, que chamava Mamonas Assassinas. Na véspera, o baterista gravou um vídeo, disse como ia ser, né, tal. E aí no final do vídeo ele diz assim, nossa, essa noite eu sonhei com um acidente de avião, os corpos espalhados, nossa, que louco, né? Terminou o vídeo. No dia seguinte eles morreram. Aí, vocês podem perguntar assim, bem, ele não previu o futuro? Não é isso que vocês vão me dizer? Quem explica isso é o Taniguchi. Taniguchi diz, falando sobre as torres gêmeas de 11 de setembro e tudo mais, nós estudamos isso. Taniguchi diz que não é uma previsão do futuro. O Taniguchi diz que isso no mundo mental já aconteceu, já está consumado. Então, não se trata de no futuro vir para a matéria. Não, é um processo só do presente. Mas a matriz já está no mundo mental e ele só está em processo de cristalização. Por isso, Taniguchi explica que não pode ser revertido. Então, então eu não vou pegar o avião. Não, você pega.
Por quê? Porque, na verdade, já aconteceu, já está acontecendo. Então, o Taniguchi diz, está no filme mental. Está no filme mental. Então, não é uma projeção no futuro. Está tudo acontecendo no presente. E o Taniguchi fala, se não estivesse formado no mundo mental, realmente poderia ser diferente. Tá? Mas está no mundo mental. No entanto, vocês ainda vão dizer, mas algumas pessoas foram avisadas e saíram. Foram, mas elas não pertenciam ao mundo mental. Então, por isso que elas saem. Tá? Então, Taniguchi explica muito bem que tudo está acontecendo no filme mental, tudo é projeção mental, é a doutrina dele, e que, basicamente, futuro realmente não existe, porque não foi construído. E o Taniguchi, inclusive, afirma isso também. Tá bom? Pronto. Essa é a minha explicação. Agora, se quiser comentar, tudo bem. É complexo esse trecho, cara. É porque ele só tem um trecho, não tem o livro completo ali para você ter um começo, meio e fim. É uma frase de efeito. Só tem O um. texto está inteiro, mas ele sai do nada com isso. É uma frase de efeito. Pronto. Não foi eu que recortei o contexto, não. O contexto é o texto do Despertar. Ele soltou essa frase no meio, sem eira nem beira. Entendi. Então, talvez ele estava ciente do que estava falando. Agora, para quem está lendo, no caso eu, você, as outras pessoas, pode ter uma dificuldade de interpretação. Né? Agora, desculpe, eu vou interromper. Hum. Eu traduzi os 20 livros dele, mais de 20, e nenhum ele cita e descreve uma visão do passado ou do futuro. Em absolutamente nenhum. Como é que ele afirma isso aqui? Então, Jean, assim, eu peguei esse trecho. Esse texto quando você leu, esse texto me remeteu ao quê? A mitologia. Mitologia e arquétipos. Quando você tem um pouquinho, eu não tenho conhecimento profundo disso, mas o pouquinho que eu estudei, né, que eu compreendi, é que nós pessoalmente vivemos nossos mitos. E cada mito ele tem o passo a passo, o começo, meio e fim dele, certo? Quando ele fala de prever o futuro, nós como humanidade, nós temos um padrão que ele vem se repetindo há milhares de anos, porque nós não mudamos a nossa consciência. Sim. Então, não é difícil hoje você prever o futuro, né? Porque o padrão de consciência nosso não mudou. Pera lá. Aí não é previsão de futuro. Aí você vê as prováveis consequências do que você está vendo no presente. Sim, isso. Não, digamos, a partir vai acontecer da experiência do passado, que é memória, não é visão. Justamente. Ele pode ter chamado de visão por uma melhor compreensão, que é difícil compreender. Ele já está dizendo. Né? Ele está. Não, Jean, é difícil. Ninguém estuda mitologia, ninguém estuda arquétipos. Só quem tem um pouquinho de conhecimento disso aqui é quem teve acesso aos livros de Jung. Mas eu concordo com você sobre o arquétipo, mas o arquétipo transcende o tempo. Não tem nada a ver com o fluxo do tempo. Ele errou, ele usou a frase de efeito. Ele quis impressionar no meio de uma palestra. Eu estou entendendo o que você quer dizer. O que você está falando é real e existe. Mas, desculpe, mas eu acho que não tem nada a ver com o que ele quis dizer. O errado é ele, não é você. Por incrível que pareça. Para não dizer isso em público, eu tirei o texto para não gerar polêmica. Porque eu ia ser obrigado a falar isso em público. Tá? É frase de efeito. Tanto é frase de efeito que saiu do nada e foi para o nada. Ele estava num assunto, soltou a frase de efeito e depois retomou o assunto e não tem nada que ver. E em 20 livros ele nunca falou sobre visão de passado e visão de futuro. Por quê? Porque não existe. O discurso dele é toda a consciência
transcendendo o fluxo do tempo. E se não fosse suficiente ele falar com clareza sobre isso, o Taniguchi fala com mais clareza ainda. Sendo que todo mundo sabe que, na minha opinião, Goldsmith copiou muita coisa do Taniguchi. Eu nunca escondi isso. Sempre fui muito discreto na afirmação, mas nunca escondi isso. Às vezes textos inteiros, como Marcas de Giz, por exemplo. Como Deus é a lei do karma. Deus do Antigo Testamento é a lei do karma. Textos assim literalmente copiados e explicados numa linguagem muito boa. Sem dúvida nenhuma, tem seu mérito. Bom, Jean, Mas isso não pode ser porque os dois tinham o mesmo grau de consciência, acontece que um né, veio antes. do que é Deus. Pois é, cara, mas pois é. Tá? O grau de consciência, quando a pessoa atinge essa consciência crítica, a consciência crítica ela é uma só. Você sabia que o Taniguchi cita Mary Baker Eddy nos livros dele? Quando você falou, eu não sabia. Só sabia porque você estudou e passou pra gente. Pois é. Pois é. Posso até verificar no livro, acho que é Verdade da Vida, número 4, se não me engano. Pois é. Não desmereço ninguém, não. Mas, agora tem uma diferença. O Taniguchi escrevia. Então, todo texto escrito tem revisão. Goldsmith não escrevia, fazia palestra. Palavra falada é muito complicado, porque sai o que não deve. É inevitável. Nem Paulo falava 2 horas por inspiração. Sai umas escorregadas. Né? A Lorraine Sinclair dava uma limpada, mas tinha coisas que ela ficava assim constrangida de mexer. Né? Mas eu tirei, porque para quê? Para fazer o que nós estamos fazendo aqui, é meter o pau no autor, né? Eu acho constrangedor, indelicado. Né? Não era isso que eu queria. Então eu tirei o texto. Tá? Porque eu não concordo. E o seu argumento não me convence. Me convence enquanto as coisas que você está falando são verdadeiras, mas não se aplicam ao caso, na minha opinião. É frase de efeito mesmo. Do nada, falando sobre o despertar da consciência, de repente ele diz, o estado de consciência acima você vê o passado, presente e futuro. Não como adivinhação. Não como adivinhação. Deixa. Vê se tá Ilusão, chovendo né? lá dentro. Não abre a porta quando ele entra. Entendi. Eu tô falando com meu filho aqui, desculpa. Tá. Então é isso. Tá? Então eu tirei por uma questão assim de elegância, de ética, para não ficar metendo pau. Tá? Então, bem, aí volta ao assunto. Isso acontece porque as pessoas estão seguindo a apostila velha. É possível acompanhar? Né? Mas aí aparecem essas escorregadas. Eu, na hora, não entendi, pensei assim, nossa, eu devo ter resumido o texto. Aí, quando eu fui ler, eu falei, nossa, eu tirei porque eu acho uma barbaridade. Eu acho muito ruim. E também. outra, eu fundamento muitíssimo bem. Me desculpe eu dizer isso, mas eu acho que eu acabei de fundamentar muitíssimo bem. Sim, perfeito. Né? Tá? Eu também me perguntava como é que os profetas faziam essas previsões, né? Não faziam. Sim. Não faziam. A previsão que eles faziam é o Messias virá. Como é que eles deduziam? Não é uma previsão, como é que deduziam isso? Bom, como é que se deduz isso? Você mesmo disse que muitas das previsões, na verdade, não são ver o futuro, são consequências do que está acontecendo no presente. Quer dizer, é provável. O que nós temos hoje, o nosso presente hoje, é uma consequência de nossos atos na ilusão do passado. Exatamente. O presente que era no passado gerou o presente que é aqui. Isso, justamente. Tá? Mas então, agora o passado é memória. Agora, a partir desse ponto, não é difícil dizer o que está por vir. Por isso que a gente lê carta. Porque nós estamos trabalhando o desfecho natural.
mas ninguém sabe exatamente qual é É imprevisível. É Por exemplo, a imprevisível. astrologia. Você vê que são forças naturais e elas existem. Você vê que elas caminham para um determinado desfecho, mas ninguém pode dizer exatamente como elas vão se manifestar. Você pode dizer, é provável que elas façam isso, de Sim. acordo com o que você está vivendo no presente. Então, como diz o próprio Goldsmith, se você está plantando semente de rosa, é muito pouco provável que você vá colher laranja, Isso. tá? Mas quando você colher rosa, vai ser tão presente quanto é presente agora você plantando, tá? Então, essa coisa do fluxo do tempo é barca furada, está em contradição com os ensinamentos dele mesmo, e, portanto, eu digo que é frase de efeito, ele deu uma escorregada, inclusive fora do contexto do que ele estava falando, a troco de nada. Ele falou isso. Para impressionar como vale a pena, porque ele estava dizendo como vale a pena a aventura do despertar. E aí ele solta essa frase: não, nós temos uma visão do passado, do presente, o quê? Não, não. E os profetas, vou insistir, os profetas não previam coisa alguma. A única coisa que eles realmente previam é a vinda do Messias. É um evento fora do tempo. E se eles previam alguma coisa mais imediata, como o sonho de Daniel das vacas magras e as vacas gordas, é porque, explica o Taniguchi, isso já está formado no mundo mental. O Taniguchi explica isso. Tá? Pode falar, Pereira. Boa noite a todos. Eu vou ser bem objetivo. Olha, um fato que já aconteceu no subconsciente não há como reverter. Isso. Pronto, só isso pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho lido em Taniguchi, ele afirma isso aí. Exatamente. Então eu não vou mais discutir sobre isso. Não, e está de acordo com o que eu disse. O Taniguchi disse que acontece não como previsão do futuro. Acontece porque já aconteceu. E não há como reverter. Não há como reverter, porque já aconteceu. Já aconteceu. Só está em um processo de cristalização. Não é no futuro. Está num processo de cristalização. Exatamente, é isso mesmo. Tá? É isso mesmo. O Taniguchi explica isso com muita clareza. E nós estudamos aqui, trazendo como exemplo o evento das Torres Gêmeas, do 11 de setembro. Tá? Esse texto ainda vai voltar também. Pronto, Marcelo estava aqui, queria falar, sumiu. Mudou de ideia? Eu não ia falar mais, mas bem rapidamente. Não, é que resumindo é assim, né, Jean? É o que eu vejo por aí, né? Muitas pessoas que querem dizer que são magos, alquimistas, ou que leem carta, ou qualquer coisa independente que queiram acertar o futuro. Isso para mim é arrogância pura, né? E tu viveu agora é rendição, é entrega, então é humildade, né? Então, resumindo, tu tá no momento presente, tu nem se importa com o futuro, com o passado, tu querer projetar a saber o que vai acontecer no futuro, para mim isso já não já transcende já a real espiritualidade, né? Daí tu não tá na rendição, tu não tá no agora, tu não tá no. Então quem realmente é do caminho e tá no caminho, ele tá preocupado com o momento presente, né? Ele não tá preocupado com o que passou, o que está por vir, ou tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro, por exemplo, né? Sei lá, me Concordo veio na isso. íntegra. Eu estou errado, mas me veio isso, assim, que é a pureza de Concordo. coração, tá rendido, tá no agora, e, Uhum. né, enfim. Concordo na íntegra. Inclusive, porque é próprio do ego querer controlar o futuro e o desfecho das coisas. Totalmente ego. Totalmente. Tá? Então, eu tirei exatamente para evitar isso. Muito. Né, a gente discutir é interessante, mas discutir eu só criticando e malhando, não achava muito legal, por isso que eu tirei, tá? Então,
atualizações são necessárias. Como eu falei, o Evangelho de João tem os textos de bilocação que não tinham. Agora vai ter um texto que o Eliselto fez, nos últimos finais, fez uma observação muito importante, muito bonita, e eu escrevi uma resposta que eu vou apresentar na semana que vem. Para uma próxima edição, e não repetição, o texto vai ser incorporado. Tá? Então vamos lá. Então acho que a partir de agora, cada um tire sua conclusão, né? E a partir de agora eu posso continuar onde a gente parou, tá? Então ele falava de uma aventura espiritual e disse, depois de falar esse absurdo, ele ainda continua dizendo qual mais uma vantagem da aventura espiritual. E aí ele diz que uma das coisas boas da aventura espiritual é que nós podemos influenciar no curso das coisas. Futuro? Não, ele é bem mais cuidadoso aqui. Então nós podemos influenciar no rumo das coisas. Então, aí eu lembro que eu falei que o Yogananda, no livro Autobiografia do Yogi, dizia que tinha gurus há 400 anos em estado de êxtase, trabalhando pelo despertar da humanidade. Ele não trabalhava para um futuro melhor para a humanidade, ele trabalhava para o despertar, que só podia ser aqui e agora. E a paz, a minha paz eu vos dou, só pode vir do despertar da consciência, não pode vir do mundo. Isso o Goldsmith fala bastante. Né? Então, ele diz que um dos motivos da aventura espiritual é que a gente pode trabalhar para um mundo melhor. Mas não é com a ideia de futuro, é com a ideia de despertar. De vibrar e despertar as pessoas receptivas. E aí ele diz uma coisa que eu já falei e que eu achei assim muito interessante, que ele diz que toda grande consciência continua trabalhando. Ninguém morre, todos estão trabalhando pelo despertar da humanidade. E aí ele insinua que ele também estará trabalhando para aqueles receptivos a ele. Ele fala em termos de futuro porque ele está no mundo encarnado, mas ele já disse em relação aos outros que não é continuar trabalhando para o futuro. Eles trabalham porque eles são. Eles não morrem, eles são. Então eles continuam trabalhando. E ele dá a entender que ele também continua trabalhando, tá? Influenciando todos aqueles que lhe forem receptivos. Tá? Então nós paramos aí. Agora a gente pode continuar. E no final das contas, a dúvida, o texto que eu falei que eu não gosto, poxa vida, nem foi levantado pelo Eliselto, foi levantado pela Teresa Soveral. Mas depois eu falo para ela assistir a gravação. Tá? Vamos lá. Aí, prosseguindo onde a gente parou. Mesmo sem isso, sobre trabalhar pela paz do mundo, mesmo sem isso a jornada já valeria a pena, porque liberta a sua alma de toda limitação. Eu acrescento, liberta a sua alma de toda limitação do fluxo do tempo. Então, mesmo sem isso, a jornada já valeria a pena, porque liberta a sua alma de toda limitação. Isso liberta a sua vida de ser apenas um círculo vicioso de levantar-se pela manhã, comer 3 refeições por dia e ir para a cama à noite. Fluxo do tempo. Isso em si é uma prisão. O homem não foi criado para ser um escravo, fisicamente, economicamente ou mentalmente. O objetivo do homem é revelar a natureza de Deus. Prestem atenção.
o objetivo do homem é revelar a natureza de Deus. Portanto, o objetivo de um profeta não era outro, senão revelar a natureza de Deus. Não tem nada a ver com o futuro. Com o futuro, só o advento do Messias, que por ser divino e fora do tempo, eles não tinham como falar, a não ser em termos de futuro. Então, o objetivo do homem é revelar a natureza de Deus. O propósito original do homem consiste em ser instrumento através do qual Deus habita na terra. Exatamente o que é um profeta. O propósito original do homem consiste em ser o instrumento através do qual Deus habita na terra. Este é o significado de encarnação. Deus encarnado como homem individual. O filho pródigo simboliza os caminhos perdidos do homem e mostra que o homem pode encontrar o caminho de volta para a casa do Pai, para a divina consciência, e viver como herdeiro de Deus, com as sandálias, a túnica e o anel precioso. O homem é a grande glória de Deus. Pois é. Desculpe, mas eu ainda vou insistir na questão do tempo. Então, o objetivo do homem é revelar a glória de Deus. É ser um instrumento através do qual Deus habita na terra. É o filho pródigo voltar para a casa do pai. Então, esse é o propósito. Então eu pergunto o seguinte. Vamos ver se vocês me acompanham. Livre-arbítrio existe ou não existe? Sim e não. Sim, no mundo humano. É preciso que a consciência humana se desenvolva. Isso envolve a lei do karma e envolve o livre-arbítrio para você escolher entre um bom karma e um mau karma e ver as consequências do que você produz. Do ponto de vista divino, não há livre-arbítrio, porque Deus é onisciente e sabe tudo que vai acontecer. E tudo caminha para o que Ele quer. O que Ele quer? Amor e paz. E destino? O ser humano se ilude que ele controla o destino. Eu não falei que controlar o futuro era uma ambição do ego? Marcelo disse que é falta de humildade. Concordo. Então, não é uma ambição do ego controlar o futuro? Então, eu pergunto, o que é destino? Destino existe? No mundo humano, não, porque o livre-arbítrio pode mudar as coisas. No mundo divino, existe. Existe um único destino: voltar para a casa do Pai. Quando vai ser isso? Não pode ser falado no tempo humano. É no tempo de Deus, que é a vida eterna. Ninguém sabe. Estão me entendendo? Futuro, destino. Qual é o destino verdadeiro? Um só destino: voltar para a casa do Pai. Quando? Não sabemos, porque a vida eterna é vida fora do tempo. Não sabemos. Um só destino. Vamos lá. O homem é a grande glória de Deus. E ele fala de voltar para a casa do Pai. E o homem é a grande glória de Deus. Prossigo. O homem não deveria chorar. Ele não foi feito para isso. Ele foi feito para voltar para a casa do Pai. É o filho pródigo que chora porque quer conhecer o mundo. O homem não deveria chorar. E todas as suas lágrimas são derramadas apenas por causa de uma sensação de limitação. Eu completo. Sensação de limitação, porque o homem virou as costas para Deus. Deus nunca criou um ser para sofrer.
Toda lágrima que você derrama é prova de ter experimentado alguma forma de limitação em sua vida. Mas o homem não nasceu para chorar. Quanto mais você procura em seu corpo e em sua mente, mais aprisionado você se torna. E eu acrescento, aprisionado no corpo, na mente e no fluxo do tempo. Mais aprisionado você se torna. Não pense nem por um momento que você está livre do corpo e da mente. Em vez disso, entenda através do seu estudo que você está indo além do corpo e da mente no reino da alma. Quando você alcança esse reino, ou mesmo quando você se aproxima dele, descobre que a mente e o corpo serão mais receptivos ao comando de Deus. E assim exigirão menos e menos atenção humana. Bom, quer dizer que quando você vai alcançando o reino de Deus, quando você se aproxima, precisa alcançar, descobre que a mente e o corpo estão mais receptivos a Deus, é como o Taniguchi diz, alinhar sua mente a Deus, e exigirão menos e menos atenção humana. Ué, será que a gente não pode chamar isso de desapego? Nós estamos menos interessados no mundo humano. Não é desapego? Por que desapego? Porque estamos muito mais voltados para Deus. Tá? Então exigem menos e menos atenção humana. Por que as pessoas não podiam compreender? Falou lá atrás no texto que eu não gosto. Porque elas não querem largar a vida humana. Elas não podem compreender porque elas não querem largar. Como se diz popularmente, elas não querem largar o osso. Ou, como diz o Zen Budismo, não esvazia a xícara, então não pode entrar nada novo. Né? Então, aos poucos, vai exigir menos e menos atenção humana. Deixa eu compartilhar. Eventualmente, você será libertado desta prisão por um ato da graça. Alguma coisa acontecerá com você. Não se você apenas sentar e esperar por isso. Mas isso acontecerá se você mantiver seus pensamentos voltados para cima. Ótimo! Eu ia criticá-lo, mas ele mesmo consertou e esclareceu. Então vamos ver o que é que ele disse aqui. Peraí. Eventualmente você será libertado da prisão por uma ação da graça. É uma fala comum no Goldsmith. Mas vamos lá. Como é que a graça faz? Eu vou escolher o Giancarlo. Ele é mais simpático, eu vou escolher ele e vou tocar agora ele. Tum. Né? Aquela lá? Não tô afim. Amanhã, quem sabe? É assim que a graça faz? Não. Já estudamos nos Atos dos Apóstolos que Pedro, então, chega, que só queria a doutrina do Cristo para os judeus, chega à conclusão e declara: Deus não faz acepção de pessoas, Deus não escolhe pessoas. É preciso que as pessoas se voltem para Deus. E aí o próprio Goldsmith conserta isso e diz: sim, você vai ser libertado da prisão por um ato da graça. Tudo bem, alguma coisa vai acontecer com você. Mas ele diz: não se você apenas sentar e esperar. Mas isso acontecerá se você mantiver seus pensamentos voltados para cima. Então ele mesmo explicou. Nas linguagens de Jesus, crês nisto? Então, vai acontecer, a graça vai poder se revelar se a gente abrir o coração. Se a gente, como disse São Porfírio, se não me engano, se a gente abrir, não, foi o John May, se a gente abrir uma fenda
na muralha do ego, a luz vai entrar. Aí nós vamos dizer que a graça nos tocou, mas é preciso abrir aquela fenda na muralha. Ou como diz o Roberto Carlos, um fio de sua luz passando por uma telha quebrada ilumina uma vida. Mas é preciso abrir a resistência. É preciso querer. A história do Cristo, no geral, é uma história de rejeição. Uma história de rejeição. O tempo todo ele está revelando a verdade e as pessoas não querem. Simplesmente não querem. Muito bem. Então ele diz, não, isso não vai acontecer assim, só assim, levantar e esperar a graça. Você tem que levar seu pensamento. Em outras palavras, eu falo abrir o coração. Mas é isso que ele está falando. Elevar, manter o pensamento para cima é a mesma coisa. Então vamos adiante. E aí ele cita: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então você se desapega do mundo material e, como diz o Taniguchi, alinha sua mente com Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É uma das minhas citações prediletas. Quer dizer, se você reconhece Deus em todos os caminhos, se você reconhece a presença divina, então ele pode se manifestar endireitando as veredas. Mas sem reconhecê-lo, como ele vai fazer isso? Se a gente não permite. Eis que estou na porta e bato. Outra citação. Na quietude e na confiança está a sua força. Aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Não é só na quietude e na confiança é fé, mas é na quietude de saber que é Deus, ou seja, reconhecer Deus. Tá? Aí ele continua dizendo, com esses esforços dessas citações, né, você se prepara para o ato da graça que acabará por libertá-lo. Eu insisto, porque você permitiu que a graça se manifeste. Aí ele diz assim: você pode entender agora porque anjos são retratados com asas. E a razão pela qual falo de pensamentos em ascensão, experiências no topo do monte ou alturas da consciência. Sim, entendo. Você pode entender agora porque os anjos são retratados com asas. E pode entender a razão pelo que eu falo em pensamentos em ascensão, experiência no topo do monte ou alturas da consciência. E aí ele diz, quando a alma é liberada, voa para cima, mas não no tempo e no espaço, e sim na consciência. Já não está ancorada no chão, no mundo material. Não está sepultada no corpo e na mente. É uma consciência crescente, uma faculdade que expande. Bom, aqui não é uma crítica, aí é uma visão pessoal. Ele diz que é por isso que você agora pode entender porque os anjos são retratados com asas. E porque ele fala de pensamentos de ascensão, experiência no topo do monte ou altura da consciência. Ele está querendo dizer que é uma alegoria de elevação da consciência. Não de sair se elevando no ar, mas sair se elevando na consciência. Tudo bem, eu concordo, é uma alegoria. Mas mesmo assim, eu creio nos anjos. Tá? Perguntado, Ramana Maharishi, perguntado sobre os deuses, se os deuses existiam, já que todos estavam lá para realizar a consciência, Ramana Maharishi respondeu: os seres humanos não são os únicos seres que existem. Mas,
se um ser humano pode realizar a sua consciência, com muito mais razão, um Deus deve realizar a sua. A interpretação dessa fala de Ramana Maharishi é bombástica. Isso quer dizer que, de frente de um Deus com a consciência realizada, você está adorando o Deus único. Então acaba-se o problema do paganismo, etc. Porque é uma mesma consciência. E se o ser humano realiza uma consciência, um Deus também realiza a sua. Então o que está em questão é o poder único, é o Deus único, é a verdade única e é o amor único. Se expressando como o Deus fulano, o Deus ciclano. Muito bem. Por isso, eu cito novamente a fala de Krishna no Bhagavad Gita. Tão consciência divina como Jesus, o Cristo. Krishna diz, não importa a forma que o devoto sincero adore com verdadeira fé. Fé. Lembra que o Gaudiya fala, não pode compreender o que não acreditar no que compreender. Então Krishna fala, não importa a forma que o sincero devoto adore com verdadeira fé, eu divino, eu e somente eu assumirei tal forma e tornarei tal fé esclarecida e digna de valor. Então, a sincera fé do devoto é abrir uma fenda na muralha, uma telha quebrada, para a luz entrar. E a luz, ela mesma se encarrega de esclarecer. É o que explica o Senhor Krishna. Então, ele está dizendo isso. Tá? Tudo voa, né? É a elevação da consciência, ele deu o exemplo dos anjos, como alegoria. Não estou negando a alegoria. Eu estou dizendo que eu, Giancarlo, creio nos anjos. Sou devoto dos anjos. E aí ele diz... Compartilhar, peraí um pouquinho. Por hoje está acabando, dá tempo de mais um pouquinho. Você sabe que você tem um corpo e uma mente, mas você não veio para conhecer esse você que tem o corpo e a mente, que quer controlar o futuro e o passado. Você não veio para conhecer esse você que tem o corpo e a mente, mas sim para esse eu, que é a aventura da vida, com V maiúsculo, vida eterna. E a aventura da vida é o despertar deste eu. Você é a alma que vive. Mas primeiro você deve reconhecer que você é a alma. Então deve começar a explorar, buscar e buscar até me encontrar, até encontrar o seu eu, o verdadeiro você. Aí é complicado, viu? Porque ele diz assim, primeiro a gente reconhece que é a alma, tá bom, então deve começar a explorar, procurar e buscar. Difícil e complicadíssimo. Explorar, buscar, explorar, procurar e buscar. Explorar, procurar e buscar. Como eu posso procurar isso? Procurar, explorar e buscar aquilo que eu já sou. Mas enquanto eu estiver dormindo, não me resta outro recurso. Então eu tenho que estudar. E praticar a fé. Reconhecer Deus em todas as coisas.
mas também estudar. E o estudo vai nos levar até o portão de Deus, mas não leva a Deus. A Deus é preciso algo mais. É preciso o amor. É preciso ir além da mente. A mente é o instrumento. A mente não é nosso inimigo. A mente é um instrumento, mas um instrumento para servir a Deus, não ao ego. Está tudo errado. Tá? Para servir a Deus. Uma ferramenta. Então, vamos terminar só esse parágrafo aqui. Peraí. Esse eu que você é nunca nasceu, nunca morrerá e está por um momento sepultado em um parêntese encarnação, lutando para sair e viver a vida com plenitude. Está vivendo uma situação de limitação dentro da matéria. Não é sem motivo. Porque enquanto não despertamos, só nos resta evoluir. Não é sem motivo. É também um plano da misericórdia de Deus. Só que enquanto nós estamos identificados com o corpo e com a mente, nós sofremos. E Deus não nos criou para isso. Isso é porque nós, filho pródigo, dizemos: eu quero conhecer o mundo. E Deus que permite, Deus é amor. Eu posso esperar, eu sou a vida eterna, eu espero. Tá? Bom, nós vamos ter que parar aqui. Então, 2027. Bom, gente, eu peço assim encarecidas desculpas pela minha interpretação um pouco assim exaltada, né, do texto, mas tem coisas que eu não engulo mesmo. Esse pessoal aí que trata o Goldsmith como um deus a ser venerado no altar, nem Paulo. Paulo fala coisas horríveis, né? Então, não dá, tem coisa que não dá para eu aceitar. Sinto muito, me desculpem, mas não dá. Não dá, né? Senão, eu nem estava aqui montando o curso, estudando junto. Bastava o livro dele. Que nem um cara que traduziu e botou na introdução. Ah, a luz é completa, não precisa de uma vela adicionada. Bom, tudo bem, então você engole o livro com todas as contradições, com casca e tudo, à vontade. Então, peço desculpas e bola para frente, amanhã é outro assunto. Agradeço, agradeço, agradeço e uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.